Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar ideia sobre tudo que está acontecendo no Vasco. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal, segue as redes sociais do canal, @Vascaíno do Cerrado. Fica aí, se você não está curtindo o carnaval por aí, como eu, tá em casa, eu vou trazer algumas notícias a respeito do Vasco para você. Vamos trocar uma ideia nesse vídeo em sábado de carnaval, beleza? Bom, e se você está saindo para curtir o carnaval, juízo, pensa na sua família. Se for beber, não pega no carro, deixa alguém dirigir, né? Responsabilidade, não arrume briga, confusão, né? Para a gente passar aí um carnaval tranquilo. E na quinta-feira os nossos filhos estarem na escola, que é o mais importante, né? A vida tem que seguir, a gente não pode botar tudo a perder por causa de festa, por causa de um carnaval. Bacana? Bom, hoje teve jogo do Campeonato Carioca, né? Jogo atrasado, o Urubu bateu o Resende por 2-0, jogando ali com o time reserva, né? E agora todos no Campeonato Carioca têm 8 jogos. Significa que faltam 3 rodadas de fato para acabar o Campeonato Estadual, ou o primeiro turno do Campeonato Estadual, que é a Taça Guanabara, né? O Flamengo tem 20 pontos, o Botafogo tem 16, o Fluminense tem 16, o Vasco tem 14, são os 4 primeiros colocados, seguidos de Volta Redonda com 13 e o Bangu com 12. Volta Redonda e o Bangu jogam amanhã. E é interessante esse jogo terminar em empate ou dar Bangu, né? Porque aí você elimina as possibilidades do Volta Redonda chegar e o Vasco encara o Boa Vista em São Januário e aí ganhando praticamente vai estar assegurado nas semifinais. Funciona assim: o primeiro turno, os 4 primeiros ganham vaga direto para a Copa do Brasil. E a semifinal vai ser, o primeiro pega o quarto e o segundo pega o terceiro. Agora está sendo Flamengo e Vasco, Fluminense ou Botafogo e Fluminense. Bom, vou trazer alguns números do campeonato, né? Vou começar com chances matemáticas, que foi a moda na Série A, né? Ou na Série B também, né? O Urubu tem 99% de chance de estar no G4 ou de estar na semifinal. O Botafogo tem 96,6% de chance de estar também na semifinal. Já o Fluminense tem 97,4%, enquanto o Vasco tem 79,6% de possibilidade de estar nessa semifinal do campeonato ou da Taça Guanabara. Volta Redonda 22,2% e Bangu 3,8%. Fecham os 6 times que podem estar nessa próxima fase, né? A média de público no Campeonato Carioca, o Flamengo colocou por jogo 28.651 mil pessoas nos estádios. É o primeiro. O Vasco é o segundo com 23,707 pessoas no estádio. A média do Flamengo deve cair, se bem que não sei se hoje não foi mando do Flamengo, né? Porque hoje só tinha 4 mil pessoas assistindo o jogo do Flamengo. Se for fazer uma média, ela deve cair, então. Bom, o Fluminense coloca 19,654 mil pessoas por jogo, é o terceiro colocado, seguido de Botafogo, que coloca 12.347 mil pessoas por jogo no Campeonato Carioca, né? O Vasco, agora eu vou trazer números do Pedro Raul, que a gente contesta pra caramba aqui, né? E ele, dentre os jogadores do Vasco, dos jogadores do elenco, do time do Vasco que tem disputado o Campeonato Carioca, tem os melhores números, né? Ele é segundo em gols, tem 3 gols, se eu não me engano, o primeiro é o Peck. Ele é primeiro em assistência, são 2 assistências. Ele é primeiro em participações em gols, são 5 participações. Ele é primeiro em finalizações, são 20 finalizações. E ele é primeiro em finalizações no alvo, 8 finalizações, a fonte é o Futstat. Se o Pedro Raul tivesse feito aquele gol de pênalti contra o Volta Redonda, tivesse feito o gol lá contra o Fluminense, né? E os gols que ele errou contra o Botafogo, né? 2 gols aí, aquele de cabeça e o outro que ele errou na cara, ele teria 7 gols, seria um dos artilheiros do Brasil, estaria aí despontando ou chamando a atenção por um início de campeonato maravilhoso, acompanhado desses números, né? Como ele errou os gols, tá aí, ele acaba sendo questionado pela torcida e não tendo tanto destaque na mídia ou na imprensa como tem tido aí o Soares, por exemplo, o Soares,
o Pedro, o Cano, enfim, esses jogadores que têm se destacado no futebol brasileiro, tá? Então tá aí os números do Pedro Raul. Vou trazer aqui o número de... E olha que o Pedro Raul só jogou 6 jogos, 2 primeiros ele estava lá nos Estados Unidos, esses não estão contando. Vou trazer os números do Meia Galarza, que substituiu o Nenê nos 2 clássicos, e tem 6 jogos também, né? São 69 passes certos, são 69 passes, 56 passes certos, 9 finalizações, 4 certas, e o que chama mais atenção, que eu acho que é o motivo pelo qual ele assumiu a titularidade nos 2 clássicos, é os desarmes, são 7 desarmes no campeonato, nesses 6 jogos, dá mais de um desarme por jogo. Números não tão extraordinários, mas mostra que dá para contar com o jogador aí para o elenco do Vasco, né? Para complementar o elenco do Vasco. Então é isso. Para finalizar, vou deixar aqui o João Guilherme, que era jornalista lá da Fox, trazendo a percepção dele de uma melhora do Vasco, uma evolução do Vasco, comparando ao Vasco dos anos passados, principalmente ao Vasco do Jorge Salgado. Esse é o medo que eu tenho. É por isso que eu peço pé no chão, é por isso que eu peço serenidade, cobrança. A gente não pode cair no oba-oba de achar que tem uma seleção. Acho que tem pontos positivos, contratações boas como o Léo Pelé, os laterais, o Jair, né? Tem a surpresa dos moleques que entraram, tanto o Barros jogando muita bola como o Rodrigo. Tem o Alex Teixeira que voltou a jogar futebol. Falta ali o Pedro Raul, falta o Orelhano, né? Que voltar dessas contusões. Mas numa visão geral, a gente consegue enxergar uma evolução e um padrão de jogo com o Barbieri. Mas ainda muito pouco, porque a gente ainda está debaixo da sombra ou comparando aos times da pior gestão da história do Vasco da Gama, que é esse lixo dessa gestão Jorge Salgado. Não que a gestão do Campelo, a do Eurico, a do Roberto Dinamite tenha sido um primor de gestão. Também todos falharam como gestores, como presidentes do Vasco, né? Acho que o Vasco falhou muito nos últimos anos, né? Mas a do Salgado é pior gestão, é pior em tudo, é o pior, não conseguiu ganhar um clássico, rebaixou para a segunda divisão, manteve o time na segunda divisão, montou 2 times lixo, Via Passarudo e Carlos Brasil, um fracasso total. Então não dá para você medir a régua do Vasco usando os times do Jorge Salgado. Esse é o meu medo, né? Por isso que eu falo, tá legal, tá bacana? Aprendi isso no quartel, viu? Artilharia 32 GAC aqui em Brasília. Tá bom, mas pode ser melhor, soldado. Tá bom, mas pode ser melhor. Então a gente tem que cobrar sempre pra gente não cair no comodismo de achar que daqui a pouco o Nenê é o cara que tem que renovar pro resto do ano, o Teixeira é o 10 que a gente precisava, esse time tá maravilhoso pra uma Série A, toma 2, 3 burdoadas e entra todo mundo em desespero. Traz 2 grandão, traz 2 assim pra fazer o torcedor, agora essa porra vai pra frente, agora eu vou buscar esses caras lá no aeroporto, que agora a gente vai ter um time foda no Campeonato Brasileiro. Só isso, só 2. Eu não consigo enxergar isso ou ver isso nesse Paulo Brax, né? Nesse moroso Paulo Brax. Vou deixar o João Guilherme aí, desejar pra você uma noite abençoada, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Olha, os clássicos do Campeonato Carioca estão muito interessantes. As equipes estão mostrando aí uma evolução boa na parte física, na parte tática. É interessante o nível de jogo que os times do Rio de Janeiro estão demonstrando nos clássicos. E o detalhe é o seguinte, ainda teremos os clássicos com o Flamengo, que não está bem nesse início de temporada. Então, em breve, no outro sábado, depois do Carnaval, teremos Botafogo e Flamengo lá em Brasília. Aí, na sequência, Flamengo e Vasco e Fla-Flu para definição ali da classificação do Campeonato Carioca. Sensacional o Cariocão. E eu quero falar uma coisa aqui para a torcida do Vasco, hein? Quem viu o Vasco dos últimos tempos e vê o Vasco desses primeiros jogos agora dos clássicos do Carioca, olha, o Vasco melhorou muito, hein, gente? O Vasco melhorou muito em pouco tempo. Contratou muitos jogadores, é praticamente uma nova equipe, e em pouco tempo o Maurício Barbieri já coloca ali a sua mão no time. Muitas jogadas ensaiadas, intensidade, um modelo de jogo muito interessante. É uma prova de que o Vasco pode ser aí competitivo nesta temporada 2023. Muito interessante.